Oi, gente, vamos aos destaques do programa desta semana? Judiciário cearense aumenta em 81,26% a produtividade no âmbito do segundo grau. TRE Ceará faz um alerta aos eleitores que não fizeram a biometria. Nova diretoria do Sinduscom é empossada na sede da FIEC. A gente fala ainda sobre a previdência da OAB-Prev e as dicas para quem está à procura de concursos públicos em todo o Brasil. Todos os assuntos que são destaque no Judiciário, você fica por dentro a partir de agora, aqui no programa Mundo Jurídico. Em 2019, o Poder Judiciário do Ceará aumentou em 81,26% o número de processos julgados e baixados quando comparado a 2018, no âmbito do segundo grau. Por desembargador, o aumento do índice de produtividade foi de 10,90%. Já a taxa de descongestionamento e as decisões tiveram um acréscimo de 62,48%. Os números foram apresentados aos desembargadores pela vice-presidente do tribunal, a desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira. As ações envolvem um programa de celeridade e produtividade, o núcleo de gerenciamento de precedentes, além dos atos jurisdicionais e de distribuição coordenados pela vice-presidência. Mais de 350 mil eleitores de Fortaleza ainda não realizaram um cadastramento biométrico, o que representa cerca de 20% do eleitorado. Somado a essa estatística, ainda existe a demanda pela emissão do primeiro título e pela transferência de domicílio eleitoral. Nesse contexto, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará alerta sobre a dificuldade em atender esse quantitativo apenas nos dias próximos ao fechamento do cadastro, que é 6 de maio deste ano. O TRE Ceará dispõe de 15 postos aqui em Fortaleza. Os postos instalados nos shoppings atendem preferencialmente mediante agendamento, assim como o posto do CCDH do Conjunto Ceará e da UES Itaperi. As unidades localizadas no VaptVupt do Antônio Bezerra e de Messejana, no Parque das Crianças e no CITES José Walter, atendem por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 17 horas. E a nova diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará foi empossada na sede da FIEC. A nova gestão do Sinduscom Ceará recebe como presidente Patriolino Dias de Souza. O empresário do ramo da construção civil foi eleito em outubro do ano passado e ficará à frente do sindicato até 2023. Patriolino assumiu a presidência do cargo pelas mãos do seu antecessor, André Montenegro, e comentou em seu discurso de posse sobre o compromisso de todos aqueles que atuam no ramo da construção civil aqui no estado. Boa parte dos amigos aqui presentes, assim como eu, enxerga no construir um caminho de transformação social capaz de empregar milhares de trabalhadores, gerar renda, fomentar o urbanismo, impulsionar a economia, criar desenvolvimento. Diversas autoridades prestigiaram o evento, entre elas o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que aproveitou a oportunidade para falar do privilégio de participar de uma transmissão de cargo entre dois amigos. É um privilégio para mim poder estar assistindo à transição de cargo entre dois amigos. Antônio Henrique, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, também esteve entre as autoridades. O parlamentar citou a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento da cidade e parabenizou Patriolino pelo novo cargo. Nós, como poder público que somos, precisamos estar do lado da iniciativa privada para poder construir uma cidade melhor para todos. Então, esse é o papel da Câmara Municipal e nesse momento aqui de festa quero parabenizar mais uma vez a nova diretoria do Sinduscom e que eles possam cada vez mais crescer, desenvolver e aumentar a economia do nosso estado e aqui da nossa cidade. E a gente vai conferir agora uma entrevista com o promotor de justiça Igor Pinheiro. O livro Creation Think, que em português significa pensamento criador, trata sobre uma forma de pensar que conduz a soluções eficazes, inclusive à construção da felicidade. E para falar sobre a obra, nós conversamos agora com o autor, o cirurgião dentista Silvio Ramos Evangelista. Silvio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer meu, muito obrigado. Inicialmente eu gostaria que o senhor contasse aqui para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de criar esta obra. A ideia surgiu estimulada por algumas pessoas que conviveram comigo durante um processo que eu passei quando eu rompi os ligamentos do polegar direito, né, num treino de polo aquático que eu tinha treinado há muito tempo atrás.
voltei a treinar, na noite que eu voltei, tive um acidente lá e rompi os ligamentos. Aí você imagina um dentista sem o polegar direito. Aí eu fiquei quase um ano sem atender. Para encurtar a história, a minha vida fez isso, né? E eu tive que aprender formas de solução. Eu já tinha feito um mestrado em fisiologia, já entendi um pouco sobre sistemas, já tinha mergulhado também no mundo da acupuntura, já tinha entendido um pouco sobre complexidade. E um dos meus pacientes, pai de uma paciente nossa, eu ficava conversando com os pais dos pacientes e ele me abriu o mundo do pensamento sistêmico, foi onde eu comecei a entender um pouco mais e consegui encaixar as coisas que eu tinha estudado dentro dos problemas que eu estava passando. Eu tinha tentado empreender em algumas linhas, né, laboratório digital, clínica, e as coisas deram errado e eu não entendi por quê. Quando eu comecei a resolver os problemas e as coisas começaram a melhorar, e tudo isso aconteceu sem ter perdido felicidade dentro de casa, que é uma coisa fundamental. Então eu comecei a perceber que eu estava passando por eu tinha um processo que eu estava utilizando, né? Eu tinha criado um método sem saber, consegui enxugar aquilo e essas amigas estimularam que eu passasse isso para um livro, que eu chamei inicialmente, o livro começou com a vontade de ser só um processo de criação, simples, né? Processo de criatividade. Só que quando eu vi que ele estava ganhando corpo e entrando na área da felicidade, entrando na área de inovação, entrando na área de soluções de problemas eficazes, uma coisa mais complexa, eu mudei de pensamento criativo para pensamento criador, e quando alguns amigos meus que moram fora acharam interessante, eu mudei o livro para Creation Thinking, para quando ele decolar, realmente a gente chegar no propósito que é atingir o maior número de pessoas. Claro, é bem abrangente. Silvio, na prática, o que significa o pensamento criador? É uma estrutura de pensamento, um passo a passo que você vai organizar a sua forma de pensar, de tal forma que você mantenha em foco o propósito, integre os conhecimentos que você tem ou aqueles que você precisa buscar e tenha um potencial de percepção maior. Você junta tudo isso num passo a passo que eu construí, baseado em algumas filosofias, e você chega ao final com uma série de respostas à sua pergunta inicial, tudo isso dentro de um sistema fechado, né? A gente não consegue trabalhar com um sistema tão complexo quanto a natureza, por exemplo, porque a criatividade mesmo com C maiúsculo era uma coisa muito mais complexa para a gente dominar. Então a gente consegue talvez criar soluções para sistemas fechados. Então o pensamento criador, o Creation Thinking, no final, ele é voltado para soluções eficazes dentro de sistemas que você domina. Entre eles, como você falou na abertura, a felicidade. Porque a felicidade é você estar dentro de um sistema, sua família, seu trabalho, sua escola, seus amigos, e você saber integrar tudo isso ao mesmo tempo dentro de um propósito todo que é, por exemplo, ser feliz. Então, quando acontecem algumas intempéries, como aconteceu com a gente, a felicidade não se abalou. Verdade. De que forma o pensamento criador poderia ser aplicado ao direito? Queria que o senhor citasse aqui alguns exemplos, não só na área do direito, mas também na área de empresas e também de inovação. Pronto. Excelente pergunta, porque o pensamento criador ele não é focado, como muitas pessoas pensam, na criatividade. A criatividade é voltada para a arte. Não, é um dos ramos, né? E o pensamento criador ele não é voltado à criatividade exclusivamente, né? Você consegue desenvolver várias habilidades humanas, competências, como soluções de problemas, criatividade, análise de problemas complexos. Então, por exemplo, no direito, como você me perguntou, um juiz, por exemplo, ele precisa interpretar o uso, a aplicação da lei dentro de um sistema e das circunstâncias que estão acontecendo ali. Então, cada circunstância, ela tem as suas nuances, seus detalhes específicos, mas muitas vezes é um grupo de legislação que se aplica para o que aconteceu em um ambiente e o que aconteceu em outro ambiente. Então, o papel do juiz é ele entender aquilo de forma o mais complexa possível, entender qual foi o propósito do legislador, né? Que aí vai ver qual a interpretação dele, se vai ser literal, se vai ser interpretativa, qual é a base constitucional daquilo tudo que está acontecendo, para dentro do propósito melhor para a sociedade daquele fato que aconteceu, o fato jurídico que aconteceu. Então, essa análise complexa do juiz não é simplesmente ver o que aconteceu, dar, de repente, uma punição ou tomar uma posição. É bem mais complexo do que isso, tomando especificamente o caso do juiz. Mas tem outras áreas do direito, por exemplo, na área da legislação. Ao criar uma lei, é super importante que os legisladores, quando se encontram, discutam fundamentalmente qual é o propósito daquilo. Qual a finalidade. A finalidade Verdade. imediata, médio prazo e o que isso vai acontecer no futuro. Quais são
as intercorrências daquelas decisões. E esse ato de interpretação do magistrado, do juiz, nada mais é do que hermenêutica, como você muito bem falou. Não basta aplicar ou interpretar de forma literal. Justamente só o que está escrito, a letra da lei, né? Ele tem que ir muito além, né? Exato. Foi ótimo também você ter tocado no termo hermenêutica, que um dos propósitos do meu livro é não complicar. Né? Eu respirei para falar hermenêutica, não vou dizer. Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que ter acesso à linguagem mais simples, entendeu? Então, quando a gente fala hermenêutica, é bacana, a gente interpreta, mas no livro, por exemplo, muitas vezes eu tive que revisar para enxugar, falar a palavra das pessoas que vão ler, porque eu quero que o máximo de pessoas leiam e tem que ser útil. Então, lá eu dou algumas ferramentas também. E no direito nós temos muitos termos, né, complexos, né? Tem o juridiquês, exatamente. Mas é porque é feito por um público específico. É verdade. Tem o propósito, né? Claro. Dele. Silvio, qual a importância do planejamento estratégico para se alcançar o pensamento criador? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o cirurgião dentista Silvio Ramos Evangelista, autor da obra Pensamento Criador. Silvio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi: qual a importância do planejamento estratégico para se alcançar o pensamento criador? Bom, antes vou definir, né, para o pessoal que está assistindo a gente, um pouco a diferença entre planejamento estratégico e o pensamento, a percepção estratégica, que é um dos conceitos que eu abordo no livro. O planejamento estratégico é feito por uma cúpula de pessoas responsáveis por aquele sistema, por exemplo, uma empresa ou uma gestão, que a partir dos propósitos daquele organismo, eles vão definir uma série de ações. Quem está na ponta, né, no que chama de chão de fábrica, né, quem está lá na extremidade mesmo, às vezes em contato com o cliente, às vezes em contato, operando mesmo no operacional, ele tem que ter 3 percepções. A percepção operacional, que eu chamei de operacional, até me apoderei desses termos, operacional, tático e estratégico. Operacional no sentido de o que ele vai fazer e como vai fazer. Né? Por exemplo, uma vassoura, varrer o chão. É perceber a vassoura, qual é a forma que se usa e a ação de varrer. Isso é a percepção operacional. A percepção tática é varrer o ambiente. Né? Então, qual é o limite que ele vai, até onde, tal, tem que deixar limpo e como deixar isso limpo. Então, seria o para que fazer aquilo. E a percepção estratégica é o porquê. Bom, eu vou varrer este quarteirão porque eu faço parte de um sistema de saúde para a sociedade inteira não ficar doente. Então, varrer o quarteirão, varrer o quarteirão para ninguém ficar doente. Então, isso é percepção estratégica. O planejamento estratégico muitas vezes reclama que a ponta, né, que os operadores não estão se dedicando e às vezes substituem um operador pelo outro, um colaborador, mas na verdade o que está faltando às vezes pode ser a falta de percepção estratégica das pessoas que estão em contato direto com a operação. Então eu acho que se o planejamento estratégico levar em consideração os operadores e passar para eles essa percepção estratégica, eles vão estar muito mais motivados, porque você fazendo uma coisa, sabendo os motivos daquilo, você saber que você vai, no exemplo que eu dei, varrer uma calçada, sabendo que você vai estar deixando a população com mais saúde, dá muito mais orgulho do que você está fazendo. Então, respondendo a sua pergunta e enxugando, no pensamento estratégico, no planejamento estratégico, deve ser incorporadas ações educativas de percepção estratégica. E o que se percebe muitas vezes em grandes empresas é que o corpo dirigente se organiza para realizar um planejamento estratégico
e deixa a base, o chão de fábrica de fora. Não traz para o engajamento, né? Por isso que falta essa visão estratégica, essa percepção. E muitas vezes, respondendo as duas perguntas atrás, concluindo aquela resposta da inovação, muitas vezes as empresas querem ser inovadoras, reclamam que os colaboradores não são inovadores, mas aí acontece da empresa ter um processo de punição. A pessoa que faz alguma coisa além do que tem que ser feito, às vezes é punida. A inovação pressupõe você dar liberdade de criação. E a segunda é sistema de feedback, comunicação. Quem está em contato com o cliente, quem está em contato com o sistema de operação, quem está em contato com a máquina, muitas vezes a pessoa lá da ponta, ela tem uma ideia, ela diz, olha, se a gente pegasse essa máquina aqui, virasse aqui, ou então trouxesse essa aqui mais para perto, ou mudasse isso de certa forma, ou qualquer dica do operacional, isso pode ser uma inovação que pode fazer um resultado, às vezes, de economia, às vezes de melhoria de produção de qualidade, que só sabe mesmo quem está lá na ponta. É verdade. O senhor fala em pensamento criador. E quais são os outros tipos de pensamento? Existem vários tipos de pensamentos, né? Principalmente se a gente entrar na filosofia oriental. Mas, assim, enxugando para o Ocidente, a gente poderia falar no pensamento linear, que é o pensamento cartesiano, pensamento sistêmico e o pensamento complexo, né? O pensamento linear, ele é mais causa-consequência, né? É uma coisa mais ligada uma à outra, é um pensamento mais matemático. Os grandes estudiosos dizem que o papel do pensamento linear na história do mundo já está um pouco ficando de lado, que hoje em dia a gente precisa ter mais compreensão de pensamento sistêmico, que é você entender dentro de um sistema fechado quais são as relações entre os elementos voltado a um propósito daquele sistema. O linear está defasado. O linear, na verdade, está ficando defasado. É difícil a gente dizer isso, porque às ele vezes nunca vai ser superado. É verdade. E até porque o pensamento sistêmico, ele incorpora o linear. Ele não abstrai, não tira. E o pensamento complexo, como o próprio nome diz, é muito mais complexo. O que em resumo, diz o pensamento complexo? Tudo está interligado. O que você faz aqui, a longo prazo, pode acarretar num problema muito maior lá na frente. Mas lá na frente. E o interessante que eu tenho percebido é que esse pensamento criador, ele não é útil apenas para a vida profissional, mas também se aplica à vida pessoal, à vida estudantil, não é verdade? Isso, exatamente baseado no pensamento complexo, porque o pensamento criador, ele incorpora todos esses pensamentos, mas é voltado mais para sistemas fechados, porque assim, é difícil a gente, como ser humano, conseguir pensar nas consequências a longo prazo no complexo. Então, quando eu incorporo tudo isso, na complexidade, eu não consigo mais separar o que é a minha vida pessoal da minha vida profissional, da minha vida com meus amigos. Então, é um erro a pessoa acordar de manhã, parece que prende a respiração, né? Prende a respiração e vai trabalhar. Aí vai trabalhar, fica lá se aguentando, quando volta para casa, está fazendo o que não gosta muitas vezes, volta para casa, descarrega em casa. É verdade. E aí você cria um mal-estar no trabalho, um mal-estar em casa. Quando na verdade está tudo integrado. Você tem que procurar uma linha de trabalho que você goste, para harmonizar tudo. Para harmonizar tudo, exatamente. Verdade. No momento hoje que está em destaque, né, a questão da inteligência artificial, qual a sua visão sobre a inteligência artificial? Ela é boa para a humanidade? Eu acho que sim. Em primeiro lugar, que você nunca anda para trás, né? Você a história dificilmente ela muda e quando ela volta, ela não volta ao que era antes. Então, é um caminho que tem que ser seguido, né? Evoluiu-se da Revolução Industrial, máquinas, depois computadores fazendo sistemas, eliminando alguns trabalhos manuais e agora isso vai acontecer, naturalmente já está acontecendo. Então, você pegar processos, pegar tarefas que são repetitivas e colocar para as máquinas fazerem, isso já está acontecendo. As máquinas agora estão começando a criar soluções mais simplificadas, baseadas em diretrizes, que são os algoritmos. Por exemplo, você tem um sistema de identificação de face e você começa a contabilizar quantas pessoas tem ali. Bom, isso é um processo que foi inteligentemente artificializado, né? A gente estava até conversando sobre esse termo, inteligência artificial. Eu, particularmente, acho que algumas coisas da inteligência artificial estão mais para artificialização inteligente do que inteligência artificial. Porque inteligência, e não sou eu que digo isso, outros autores falam que inteligência pressupõe compreensão e abstração. A máquina talvez chegue lá, mas tem até o Watson da IBM, que eu não sei se já está fazendo isso, mas que é um passo que a gente vai chegar no futuro. Mas como é só uma coisa conceitual, fecha parênteses, que é só, mas eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, a inteligência artificial é bom para a humanidade, porque vai fazer com que processos sejam acelerados. A parte de diagnóstico, fantástica a participação da inteligência artificial na área da saúde.
Na área, inclusive, de segurança pública, já tem aqui, né, perto da gente já está tendo benefícios. Então, vai perder emprego, isso vai eliminar muitas pessoas do campo de trabalho. Eu sou otimista. Né? Eu sou otimista, né? No sentido de que eu acho que quando a tecnologia vem, ela substitui algumas pessoas que estão defasadas, mas outras ocupam o lugar. Então, acho que cria-se muito mais empregos do que se remove. Silvia, a obra será lançada ainda este ano e ela será também disponibilizada em plataforma digital? Sim, será. Ainda estou vendo qual é a melhor estratégia para a gente atingir o propósito, né? Que se eu puder deixar uma mensagem aqui. Com certeza. Foque no propósito. Então, o nosso propósito, que é o que alavanca, né, minha motivação de, às vezes, conseguir organizar o consultório e esse trabalho paralelo de desenvolvimento de habilidades nas pessoas, o meu propósito é fazer com que isso chegue no mundo inteiro. Legal. E para isso, por isso que eu coloquei o termo em inglês e fundamentalmente necessário ele ir para disponibilizar online. Muito provavelmente uma boa parte, eu não sei se toda, porque afinal de contas as coisas precisam se pagar para serem sustentáveis, mas boa parte vai ficar gratuita porque eu quero exatamente isso. Eu quero formar pessoas que compreendam o projeto e agregar pessoas em torno disso para nós mesmos construirmos um mundo melhor. Silvio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e fica o convite aqui para que quando o senhor for lançar a obra, o senhor retorne aqui para falar das novidades e o programa abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, eu queria primeiro agradecer todo mundo, agradecer a audiência, parabenizar, né, por essa abertura, porque dentro de um programa jurídico você falar sobre pensamento, criatividade, parece inicialmente estranho, mas não é. Eu acho que, parecido com a odontologia, que nós somos capacitados em, dentro de um problema, criar várias soluções e dentro daquele pool de soluções encontrar a mais específica para aquele caso, isso para mim é criação. É você criar soluções para um problema e não pegar vários problemas e botar numa caixa que uma solução se adequa. Então, o mundo jurídico também faz isso. Pega uma circunstância, entende todas as formas de interpretação e escolhe qual é aquela mais específica. Então, eu acho que criação de soluções e interpretação tem tudo a ver com o mundo jurídico. Então, primeiro, parabenizar e agradecer a oportunidade e para as pessoas que estão assistindo a gente, que a gente pense mais focado nos propósitos. Né? Se você tem um propósito de ser feliz, se você tem um propósito de atingir um resultado, tudo que acontece no meio do caminho são só relações. E as relações e os elementos, eles são organizados dentro desse propósito. Então, não magoar alguém tem que ser um princípio, mas é baseado num propósito, né? Propósito de deixar todo mundo feliz. Então, seria um exemplo desse tipo. E, novamente, muito obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. Vereadores das Comissões de Constituição, Justiça e Legislação Participativa e Orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza reuniram-se para deliberar sobre o reajuste dos servidores da Prefeitura anunciado na reabertura dos trabalhos legislativos do Parlamento. O reajuste dos salários dos servidores é retroativo ao 1º de janeiro de 2020. Na pauta da comissão conjunta, duas matérias. Uma que reajusta os salários dos servidores do Parlamento e outra que versa sobre o reajuste de 4,1% dos servidores da Prefeitura, anunciado no último dia 3 pelo prefeito Roberto Cláudio na reabertura do período ordinário do Parlamento Municipal. A tramitação requer ainda votação em plenário e deliberação na Comissão de Orçamento, o que deve acontecer a partir da próxima terça-feira. Tinha 2 projetos em pauta, né, para analisar o parecer dos 2 relatores, um da lavra do vereador Ézio Feitosa e o outro de minha autoria. Fui o relator do reajuste dos servidores da casa e o vereador Ézio Feitosa tinha designado o relator do reajuste dos servidores de Fortaleza. Portanto, esses 2 pareceres foram discutidos, né, aqui na comissão conjunta e aprovados. A previdência privada vem sendo bastante procurada aqui no Brasil. A gente sabe que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Foi pensando nisso que surgiu a OAB Prev Ceará, que oferece um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. Funciona como um investimento de longo prazo, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos.
Os benefícios são muitos, como formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Para saber mais sobre a OAB Prev Ceará, é só ligar para 85-3464-3995. Vamos agora acompanhar a entrevista com Hervelto César. O Instituto de Educação Portal, IEP, é uma organização da sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos, que busca fomentar a inclusão econômica, social e cultural de jovens, através de um programa continuado de educação e formação profissional. E para falar um pouco sobre a história do IEP, nós conversamos agora com a vice-presidente do Instituto, Mônica Rabelo. Mônica, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. O prazer é nosso. Inicialmente, eu gostaria que você destacasse aqui para os nossos telespectadores um pouco da história do Instituto. Como é que surgiu o Instituto? Há quanto tempo, né, ele está em atuação aqui no estado do Ceará? É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. O IEP, ele tem 13 anos de atuação, né? Nós desenvolvemos um trabalho com adolescentes e jovens e pessoas com deficiência desde 2008, né? É um trabalho extremamente sério no que tange a qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. O IEP é um OCIP. Os objetivos principais, então, é capacitar jovens e pessoas, né, portadores de deficiência para o mercado de trabalho. Esse é o público-alvo, então, do Instituto? Esse é o público-alvo, então, do Instituto, exatamente. A senhora poderia destacar aqui quais são os principais programas desenvolvidos pelo IEP? Hoje nós temos o Aprendiz Campeão, que é um programa que atua atendendo quase 3.000 adolescentes e jovens no estado do Ceará. Aprendiz Campeão? Aprendiz Campeão do IEP. Nós qualificamos, inserimos no mercado de trabalho e postulamos para esses adolescentes e jovens, né, uma formação diferenciada. Por quê? Porque além da formação profissional que ele tem em diversos cursos, como na área de mecânica, na área de elétrica, na área tecnológica, na área industrial, ele tem também uma formação diferenciada, que é uma tecnologia social desenvolvida pelo próprio Instituto, onde nós trabalhamos as competências fundamentais. Então, esse educando, ele não é formado apenas para a parte técnica, né, para o mercado de trabalho em si, no quesito intelectual. Ele é formado em competências comportamentais, socioemocionais, na visão de sustentabilidade, para que ele sinta também a sua corresponsabilidade, né, na sociedade, para que ele receba uma formação diferenciada, mas que ele também perceba que ele pode ser um agente de mudança, um agente de transformação nessa sociedade. Essa é a visão do IEP. Interessante. Além desse programa Aprendiz Campeão, quais outros programas a senhora destacaria? Nós temos o programa de capacitação para a comunidade, onde a gente capacita a comunidade para adentrar em várias empresas, que é o IEP Capacitar. Então, por exemplo, chega uma empresa no município, numa comunidade, ela não tem uma mão de obra qualificada, então o IEP desenvolve o programa de acordo com a necessidade. Nós já fizemos isso com várias empresas e é muito importante as empresas terem essa visão de desenvolvimento local. Porque muitas vezes a empresa se instala numa comunidade, se instala no município e não tem uma mão de obra diferenciada e ela tem que trazer essa mão de obra de fora e isso eleva muito o custo dessa mão de obra. Então, quando você desenvolve o entorno, além de ter uma mão de obra qualificada, você reduz índice de violência, você gera emprego, renda, aumenta a renda per capita local. Então, desenvolver localmente através da educação, da qualificação, é fundamental hoje. O IEP ele também atua nessa área de estágio, né? O IEP também trabalha como agente de estágio, né? No sentido de ofertar para as empresas estagiários qualificados, mas também a gente faz todo um acompanhamento, todo um processo formativo desse estagiário. Somos também hoje escola técnica e somos também a FEP, que é uma faculdade social, uma faculdade social que visa também dar oportunidade àqueles que não têm condições de adentrar no ensino superior, né? É uma faculdade reconhecida pelo MEC. Hoje a FEP, ela funciona em Pacajus, mas está ampliando para outros municípios, inclusive vamos começar aqui em Fortaleza uma pós-graduação. Excelente. Mônica, as ações desenvolvidas pelo IEP, elas estão em consonância com a Lei 10.097 de 2000, que é a Lei de Aprendizagem. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho.
Passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar a vice-presidente do Instituto de Educação Portal, Mônica Rabelo. Mônica, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre a lei de aprendizagem, a lei 10.097 de 2000. O Instituto ele vem trabalhando em consonância com esta lei, não é verdade? Isso. O Instituto ele desenvolve desde 2007 programas na área da aprendizagem, em consonância com a lei 10.097/2000. E o intuito é o quê? Que adolescentes e jovens sejam qualificados e tenham a oportunidade do primeiro emprego, através da lei de aprendizagem. É uma lei onde as empresas, elas têm de 5% a 15%, que atender a cota de adolescentes e jovens, como funcionários aprendizes, E o que é interessante dessa lei? É o percentual determinado pela lei, É o percentual determinado 5% a 15%. De 5% a 15% do seu quadro de funcionários deve ser de aprendizes. E é muito interessante essa lei, que o IEP não trabalha apenas na perspectiva de cumprimento de cota. É importante que a gente entenda que a lei da aprendizagem é um instrumento eficaz de desenvolvimento de mão de obra, de resgate social e de ressignificar vidas. Pois hoje, infelizmente, o estado do Ceará, ele contempla um indicador muito negativo de violência juvenil, Nós temos hoje em torno de 700 mil adolescentes e jovens na situação de neném, que são os que não estudam e não trabalham. Nós temos um índice de vulnerabilidade altíssimo. Que acaba se envolvendo com droga ou com a criminalidade. Infelizmente, com o crime organizado. Organizado. Então, o que é que nós temos hoje? A lei de aprendizagem, ela possibilita um recaminho para esses adolescentes, para esses jovens. Então, eu sempre solicito, quando eu dou alguma entrevista ou tenho algum programa, eu peço à sociedade como um todo que defenda a lei de aprendizagem, que seja realmente, entenda que a lei de aprendizagem não veio apenas para um cumprimento legal, mas ela funciona como um viés social, um viés socioeconômico, E hoje é a principal lei, a principal oportunidade que adolescentes e jovens têm para o acesso qualitativo no mercado de trabalho, porque ela pressupõe a qualificação. Não é só o primeiro emprego, ela pressupõe que esse adolescente, esse jovem, seja qualificado. Tem uma função social relevantíssima. Muito. Mônica, o IEP trabalha atrelado à aplicabilidade da tecnologia social Espaços Mundos. Isso. Eu queria entender um pouco, como é que funciona essa tecnologia. A senhora poderia falar? Sim. Olha, é uma alegria a gente falar da tecnologia, porque é o grande diferencial do IEP, Como eu coloquei no início, nós não queremos apenas formar profissionais para o mercado de trabalho. Isso, claro, é fundamental. Mas nós queremos que esses adolescentes e esses jovens, eles tenham um componente de sustentabilidade, que eles entendam também que são corresponsáveis pela sociedade, que eles tenham uma visão altruísta, uma visão de realmente fazer com que, através deles, a mudança de vida deles possa gerar também uma mudança social, que eles possam agir diferentemente na sociedade. Então, a tecnologia, ela trabalha com competências de altruísmo, de liderança, de sustentabilidade, de empreendedorismo, de criatividade, ou seja, os jovens também têm algumas missões dentro do IEP, eles desenvolvem projetos através dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclusive o IEP ganhou em 2018 a premiação de honra dos ODS pela Secretaria-Geral da República, porque nós contribuímos efetivamente para a implantação e o fomento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um programa da ONU. E os nossos próprios adolescentes e jovens desenvolvem projetos, além de se formar, além de se qualificar, além de adentrar o mercado de trabalho, o nosso jovem contribui para uma sociedade melhor, porque ele desenvolve projetos sociais
com foco nos ODS, nas suas comunidades, reduzindo a violência, trabalhando a cultura da paz, conscientizando outros adolescentes para a elevação da escolaridade, para serem também aprendizes. Então, os nossos adolescentes, através da tecnologia social Espaços Mundos, que foi desenvolvida pelo IEP, eles acabam sendo multiplicadores do bem, agentes de mudança em suas comunidades. Esse é um grande diferencial. Verdade. Mônica, você tem ideia de quantas pessoas já foram treinadas, capacitadas através do IEP? Hoje já foram mais de 30 mil. 30 mil. Entre adolescentes, jovens, pessoas com deficiência e adultos também, né? Porque com o programa IEP Capacitar nos municípios, nós atendemos as comunidades, os adultos também. Então, hoje foram mais de 30 mil pessoas qualificadas gratuitamente, né? O IEP, ele consegue a captação de recursos através de empresas que podem contribuir com o IEP, empresas de lucro real. Inclusive, eu sempre divulgo isso, empresas de lucro real podem contribuir com o IEP através da dedução fiscal, sem gerar custo, né? Fazemos parcerias também com municípios para o desenvolvimento de mão de obra. Então, hoje o IEP, inclusive, tem reconhecimento da Unesco e da Fundação Banco do Brasil. É um instituto de alta relevância para a sociedade, em especial para o estado do Ceará, porque agrega vários valores: a qualificação, o primeiro emprego, o empreendedorismo, o desenvolvimento de mão de obra, o resgate de vidas, a cultura da paz, né? Então, assim, é um instituto que tem muito a somar para o estado do Ceará. E o nosso objetivo é a gente alcançar outros municípios, é a gente alcançar outros públicos, né? A gente precisa, até agradecendo a oportunidade de vocês de estar divulgando aqui o IEP, o que a gente precisa? De mais parcerias, de mais... pedir aqui aos governantes que olhem para o IEP como um agente realmente que pode impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. É um agente transformador. Isso. Desse total de pessoas treinadas, a senhora poderia aqui destacar qual o percentual, né, de pessoas, né, quantos por cento, né, efetivamente foram inseridos no mercado de trabalho? Olha, o nosso percentual de inserção, ele vai de 70% a 90%. É muito alto. Nós temos turmas, por exemplo, de mecânica, que é uma área muito solicitada no estado, que nós chegamos a 100% de inserção. Excelente. Né? Mônica, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade do programa, agradecer a oportunidade de estar divulgando o IEP. Queria pedir apoio à sociedade, às empresas, aos governantes que entendam que somente através da educação sustentável, a educação de qualidade, através de incentivar o trabalho, a geração de renda, que nós vamos mudar os indicadores do estado do Ceará, ainda tão massacrados pela violência, pela criminalidade. Então, eu solicito à sociedade, aos governantes, apoio a essa causa do IEP, que tem feito muito a diferença no estado do Ceará. E olhem o nosso site, portaliep.com, acessem o nosso site, entrem em contato conosco, nós estamos à disposição e queremos contribuir efetivamente para um Ceará que inclui, um Ceará que trabalha a educação de qualidade, que trabalha a profissionalização de qualidade. Obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Ivelise Maia. Ok, Ervelte, obrigada. E você vai ver agora algumas histórias de superação de alunos da rede pública de ensino que conseguiram realizar o sonho de ingressar em uma universidade pública. Vindo do interior para estudar na capital, Jonatas superou obstáculos, enfrentou o desafio e agora colhe os frutos do esforço e das dezenas de horas de estudo diário. Aos 17 anos, já aprovado e matriculado no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, a UFC, ele se diz preparado para novas conquistas. Acho que a parte mais difícil já foi. O resto a gente vai conseguindo e com Deus na frente a gente consegue tudo. O Lucas veio do Acre para fazer a matrícula em Ciências da Computação na UFC. Agora estou muito feliz, e não deu certo tudo aqui, matrícula, estou aliviado. Sentimento mais pertinente agora. Já para Saulo, de 19 anos, que mora em Paraipaba, a rotina de mais de 10 horas de estudo alinhada à persistência e consistência foram essenciais para a tão sonhada aprovação. Se você não persiste naquilo que você quer, você com certeza não vai chegar lá, né? Consistência é para você pelo menos fazer um pouco a cada dia daquilo que vai te trazer, aquilo que vai fazer você chegar lá. Maria Alice também fez sua matrícula na UFC. Vai cursar medicina.
Mas para chegar até aqui, ela deixou a família em Jaguaribe para se preparar nesse último ano. Mesmo com a saudade da família, você estando longe da sua base emocional, né? Você tem que pensar que aquilo é por um objetivo maior e que você vai colher bons frutos. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, aconteceu nos dias 3 e 10 de novembro de 2019. No Ceará, 294.992 estudantes participaram em 119 municípios cearenses. Segundo a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Educação do Ceará, SEDUC, a rede pública estadual é formada por 728 escolas, com atendimento de mais de 420 mil alunos. Do total de escolas, 252 funcionam em tempo integral, com uma matrícula de mais de 80 mil alunos. O tempo integral reúne 122 escolas estaduais de educação profissional e 130 de ensino médio. Uma em cada 3 escolas da rede funciona em tempo integral. O Ceará tem 55 escolas de ensino médio, entre as 100 mais bem avaliadas do Brasil. O interior teve presença significativa no vestibular de 2020.1 da Universidade Estadual do Ceará. Dos 45.614 candidatos inscritos, 19.476 foram de fora da capital. O número de alunos aprovados em universidades públicas e privadas em 2018 foi de 20.207. Já o UFC, no total, ofertou 6.288 vagas em 110 cursos de graduação para o semestre 2020.1. Os aprovados na chamada regular somaram 2.053 na ampla concorrência na capital e outros 771 no interior. Já na modalidade de cota para a escola pública, foram 1.246 para a capital e 1.702 no interior. Nesta escola estadual de ensino médio em Fortaleza, mais de 40 alunos ingressaram em universidades através do SISU. Entre eles está a Cauane Vitória, que tem apenas 16 anos e já conseguiu se matricular no curso que queria, Letras Português. Está feliz? Qual o sentimento? Sim, com certeza, muito feliz. É um sentimento de trabalho feito, cumprido, mais ansiedade para o futuro, mas também muito bom. Vitória Laura também estudou o ensino médio em escola pública. Conseguiu chegar ao primeiro lugar em nutrição na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba. Com foco na medicina, deve tentar outras vezes ingressar na UFC. Hoje nós temos muitas oportunidades, como o Enem não tira férias, o concurso de redação, o Enem Chego Junto, Chego Mil. São muitas oportunidades e eu acho que o que nós temos que fazer é agarrar essas oportunidades em peso. A educação como transformadora social. É o Ceará mostrando ao Brasil que investimento, programas, valorização profissional e ações melhoram a qualidade e geram resultados positivos. A escola faz sua parte, a Secretaria da Educação faz sua parte, o governo faz sua parte. Juntando todos esses esforços, o resultado é isso que está acontecendo. O Ceará despontando no Brasil, até no mundo, como um exemplo de educação. E agora é hora de você que está ligado nos concursos com inscrições abertas ficar atento. Acompanhe a nossa agenda. Ministério Público Militar, inscrições até 19 de fevereiro. Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, inscrições até 2 de março. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, inscrições até 26 de fevereiro. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, inscrições até 29 de abril. Chegamos à final de mais um programa Mundo Jurídico. Mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, no canal 61.4 digital, às quintas-feiras, às 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas e às terças-feiras, às 15 horas. Na TV Economy News Brasil, do sistema RP Brasil de Comunicação, aos sábados, às 10 da manhã. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá!
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.